eu estou alegre, estou contente, estou muito grato a Deus pela responsabilidade que foi me dada nessa noite. Estivemos aqui na quinta-feira passada. O Senhor ele fez uma grande coisa aqui, grandes coisas. Estive aqui com os jovens dessa igreja, um povo abençoado por Deus, um povo avivado pelo Espírito Santo. E eu creio que a mesma unção que foi derramada sobre a quinta-feira aqui nesse lugar vai ser estendida nesse domingo. Em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, abra por gentileza a tua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 21, somente o versículo 3. 1 Reis, capítulo 21, somente o verso 3. Enquanto você abre a tua palavra, abre a palavra do Senhor, a tua Bíblia, eu queria aqui agradecer a Deus, queria agradecer a confiabilidade dos irmãos, do meu amigo, pastor Abner. O Abner, nós viajamos umas 2 vezes ou 3 vezes para fazer uma viagem missionária, e Deus, pela misericórdia, estreitou essa relação. Poucas pessoas eu tive a oportunidade de conviver quem ama tanto as almas como esse homem. Então por isso eu queria louvar o Senhor pela vida dele, queria louvar também a Deus pela vida do meu amigo Rafael. Eu estava lembrando aqui, quando eu dei um abraço nele ali, teve uma oportunidade dessa de uma dessas viagens, nós voltamos e nós estávamos orando no carro e o Senhor tomou aquele carro ali de uma tal forma que eu estava dirigindo ali, quase que eu larguei o volante e comecei a glorificar a Deus. Está comigo também a minha mãe ali, a minha irmã, aquela pessoa que o Senhor colocou ao meu lado também, a minha amiga, minha namorada, minha companheira Liliane. Então eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, mas sem demora vamos fazer menção da palavra do Senhor. Todos acharam? Diga amém. O versículo 3. Somente o versículo 3, por gentileza. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que te dê a herança de meus pais. Guarda a tua Bíblia no banco, porra a sua cabeça. Glória a Deus. Soberano e eterno, bendito és tu sobre toda a terra. Deus amado, Deus querido, nessa noite eu quero entregar essa palavra nas tuas mãos. Senhor, João Batista ele declarou um certo momento que diminua o homem e a tua presença venha aparecer. E essa oração que eu faço nessa noite, que venha diminuir a minha imagem, e se possível foto de esconda atrás desse público, mas a tua presença venha aparecer notoriamente, e aquele que passa lá naquela rua venha sentir algo diferente, e venha lembrar que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Glória a Em nome de Jesus. Vai se sentar em nome de Jesus. Queridos, o Senhor ele me confiou essa palavra a sexta-feira. O Abner, quando logo assim que nós acabamos de pregar a palavra de Deus, o Abner me fez esse convite. E nós sabemos que você receber uma oportunidade no dia de domingo é uma responsabilidade muito grande. Porque o dia de domingo, para toda a igreja evangélica, é o dia em que as famílias vêm à igreja. Então, é uma responsabilidade muito grande quando você recebe uma oportunidade de pregar a palavra, principalmente você sendo de uma outra igreja. Então, por isso, quando o Abner me fez um convite, eu orei a Deus pelo Senhor, que não venha ser uma palavra que seja vazia, que não venha ser uma palavra que venha ser mais uma palavra, mas que venha ser uma palavra que venha marcar vidas naquele lugar. E o Senhor me confiou essa palavra. Queridos, é bem verdade que a igreja de Cristo na face da terra está numa guerra. Existe uma guerra muito grande desde o princípio da igreja constituída lá no livro de Atos. A igreja, depois daquele momento, até os dias de hoje está numa guerra. E essa guerra é contínua. E no exército, em qualquer força militar, existem atribuições dentro de uma corporação. Que a militar sabe que quando existe uma guerra, quando existe uma situação de guerra, você sabe bem disso,
guerra, que é a do mensageiro. O mensageiro, ele é aquele que tem a responsabilidade de transmitir tudo aquilo que está acontecendo no campo de batalha para onde o quartel, para onde está instalado as pessoas que estão conduzindo a guerra. Você não entendeu? Eu vou traduzir para você. Meu querido, nessa noite nós estamos em guerra. Nessa noite nós estamos numa guerra. E eu me apresento em nome de Jesus como mensageiro de Deus na face da terra, somente para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Porque se eu falar alguma coisa mais, já não vai ser mais a exposição. Então, nessa noite, queridos, eu preciso que você preste atenção. Se você está com sede, eu peço a você que você guarde mais um pouco. Você precisa entender que nesse momento é um momento que o Senhor está falando na face da terra. Amém? Queridos, a palavra de Deus, o livro que nós lemos, para que você e eu venhamos entender um pouco mais, nós precisamos dar um passo atrás na história. No capítulo 16 do livro de 1 Reis, nós vamos ver a constituição ou o chamado de um homem chamado rei Acabe, cuja a sua atribuição maior era o rei em Israel. A Bíblia fala que o rei chamado Acabe, ele foi um dos maiores perversos de toda Israel, como o reinado já existiu. A Bíblia fala que o rei Acabe, ele em todo tempo de reinado, em toda a sua história, a Bíblia relata que esse homem, o rei Acabe, ele usou a sua posição para se sobressair da face da terra. A Bíblia relata que quando o rei Acabe, ele recebe a atribuição de rei, a primeira coisa que ele faz é se juntar com uma mulher. Essa mulher chamada Jezabel, que tem a sua origem cananeia, ou seja, não era do povo de Deus. Então
mais a tribulação que seja, ou pelo maior deserto que nós já vivemos. Observe bem que quando Jó estava passando pela adversidade, seus amigos, a sua esposa vem e fala: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, você começa a observar que a proposta do inimigo contra a nossa vida sempre será no momento de maior luta ou de maior dor que nós vivemos. Por isso, queridos, nós temos que lembrar de onde Deus nos tirou, o que Deus fez na nossa vida para que um dia nós nunca venhamos retroceder, não caminhada. Então a Bíblia fala que o rei Acabe fez uma proposta a ele. E por seguidas vezes, Nabode começa a negar, começa a correr daquela situação. Diz a palavra do Senhor que então o rei Nabode, ele fala assim: me fala o preço, me fala quanto vale a tua vinha, quanto vale o teu ministério, quanto vale a tua família. Meu querido, existem coisas na tua vida e na minha vida que não tem preço. Quanto vale você sair da tua casa, você vir para a igreja e entrar na tua família dentro da igreja? Não tem preço, querido. Quanto vale você sair do meio da tua parentela, pessoas que ninguém dava nada, pessoas que ninguém acreditava mais, e você ser levantado pelo Senhor para fazer a diferença? Quanto vale isso? Não tem preço. Naquele momento que estava em jogo, não era só a minha vida, porque poderia muito bem Nabode vender a vida dele e ir para um outro lugar, mas toda a sua história ficaria lá junto com a vinha dele. Meu querido e minha querida, eu quero dizer para você: não venda a história que Deus te fez. Nunca venda aquilo que Deus fez na tua vida por um momento. Jovens, entenda uma coisa em nome de Jesus. Eu não vim aqui para disciplinar ninguém, porque eu não sou membro e não sou líder dessa casa. Mas não venda aquilo que Deus fez na tua vida por uma noite, por uma situação. Não venda aquilo que o Senhor fez e que está fazendo na tua vida por uma adversidade. Meu querido, a Bíblia diz que Nabode, ele olha para aquela situação, eu conjecturando. Eu poderia olhar para Nabode naquele momento e vendo que o rei Acabe, ele poderia fazer muitas coisas porque ele era rei. E eu poderia imaginar que Nabode, quando recebe essa proposta, ele deve ter ficado entristecido, deve ter ficado amargurado de alma. Entenda uma coisa, você e eu vamos passar por situações difíceis, para que lá na frente nós venhamos criar uma maturidade, para que quando nós passarmos de novo pela situação, nós não venhamos cair nos mesmos erros que nós caímos lá atrás. Por isso, queridos, você tem que passar pela luta, passar pela adversidade, lembrando de tudo aquilo que Deus fez na tua vida, de tudo aquilo que o Senhor tem feito na tua vida, de tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer na tua vida. Você e eu não estamos sentados aí, estamos em pé aqui porque somos merecedores da graça de Deus. Nós somos merecedores sim da misericórdia do Senhor, porque o Senhor, ele faz, ele come, ele quer, na hora que ele quer, ele chama quem ele quer. Por isso, queridos, que Nabode ele se sentia entristecido, porque ele sabia que todas as coisas que ele poderia vender marcaria toda a sua vida. Mas a Bíblia decorre, e a história decorre dizendo que ele não vende a vinha dele. No versículo 13 ele clama ao Senhor: Senhor, guarda-me o Senhor, para que eu não venda a herança dos meus pais. Meu querido, eu te chamo para você entrar dentro da história, para você entrar na história e você entender o que o Senhor quer dizer para você nessa noite. Repete comigo essa mensagem em nome de Jesus. A vinha, ela tem uma particularidade das outras árvores, ela tem algo diferente das outras árvores. Isso porque a vinha ou a uva, ela precisa de cuidado para ela ser cultivada. A vinha ela não pode ser cuidada de qualquer maneira, a vinha ela não pode ser tratada de qualquer maneira. Para você cuidar de uma vinha, você tem que ter um carinho, você tem que ter um cuidado, você tem que ter uma atenção muito especial para que cultive uma vinha. Então, Nabode, naquele momento, quando ele recebe essa proposta, ele sabia que ele conhecia a vinha, ele conhecia cada pé de vinha, e cada vinha ele conhecia, cada lugar onde crescia uma uva ele conhecia, do momento que crescia até o momento que ele colhia. Então, ele sabia que se ele vendesse aquela vinha, ele poderia largar, ele poderia esquecer, ele poderia apagar uma história que o Senhor já
nasceu com uma essência, nunca poderá ser mudada. Ela pode estar lá fora, mas ela vai continuar com aquela mesma essência. Queridos, eu quero dizer para você uma coisa. No inverno, ela era uma árvore. No verão, ela também era uma árvore. O que eu quero dizer para você, queridos, é que ainda que você esteve caído e prostrado, o Senhor nessa noite quer te levantar, dizendo: filho, não temas, porque eu sou contigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Meu querido, a Bíblia relata, diz que ele, por um determinado momento na morte, a Bíblia relata que o rei Acabe chega no seu palácio, diz para a esposa, e a Bíblia relata que logo depois que ele chega no seu palácio, e a rainha Jezabel observando que estava acontecendo alguma coisa, a Bíblia relata em que aquela mulher perversa, com o coração perverso, chega até ele e pergunta: rei, o que acontece contigo? Por que tu não comes pão? E a Bíblia relata em que aquele rei relata a situação que estava acontecendo. Por um determinado momento, Jezabel, com a sua astúcia, ela tenta conspirar, ou ela consegue conspirar contra o homem de Deus. Eu preciso da atenção por um instante, em nome de Jesus, estou terminando. Que eles possam segurar essa palavra que o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida. Glória a Deus. Por isso que eu preciso que você chame toda a atenção para que você preste atenção. Porque pode ser uma palavra que Deus vai mudar toda a história da tua vida. Aleluia, Pai. A Bíblia relata em que a rainha Jezabel se junta com alguns homens e vai conspirar contra um homem chamado Nabote. Aquele homem quem valorizava aquilo que o Senhor tinha dado a ele. Graças a Deus. Porque era algo, no livro de Levítico, no capítulo 23, relatava que nenhum judeu, nenhum homem que era da tribo de Israel, poderia vender algo que era dado como herança. Meu querido, eu quero dizer para você que você nunca pode vender aquilo que o Senhor te deu. Não venda o teu chamado, não venda o teu ministério, não venda a tua unção. Ainda que você esteja prostrado, ainda que você esteja triste, clame ao Senhor essa noite. A Bíblia relata a história de dois homens, um chamado Esaú, outro chamado Jacó. Aqueles dois meninos que eram gêmeos. A Bíblia relata que os dois gêmeos, porém de personalidade diferente. A Bíblia fala que eles saíram do mesmo ventre, da mesma mãe, e personalidades totalmente diferentes. A Bíblia fala que Jacó era dado aos trabalhos de casa e Esaú era dado à caça. Jacó sabia onde queria chegar e Esaú somente queria viver momentaneamente, só queria viver as coisas momentaneamente. Por um determinado momento, Esaú, com fome, vende a sua primogenitura. E tem muitas pessoas que falam que Jacó usurpou, que roubou a primogenitura. Mas se tem alguém aqui estudante de medicina sabe, ou que estuda na área da saúde sabe, que quando a pessoa é fecundada de gêmeos, aquele primeiro esperma que é fecundado, ele se torna o segundo a ser gerado. Ou seja, queridos, Jacó naquele momento ele foi o segundo a nascer, ele foi o segundo a sair da barriga. No entanto, a Bíblia fala que ele agarra do tornozelo de Esaú e sai junto. Ou seja, Jacó naquele momento ele não roubou, ele só tomou aquilo que era dele por direito. Meu querido, eu quero dizer para você uma coisa. Se você um dia orava, não ora mais. Se você um dia buscava, não busca mais. Se você um dia clamava ao Senhor pelas madrugadas e não tem feito mais isso por falta de força. Queridos, eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero dizer para você, queridos, que essa noite o Senhor está te dando de volta aquilo que o diabo roubou na tua vida. Assim como ele fez com Jacó, ele vai estar fazendo contigo. Jacó, ele só tomou de volta aquilo que a circunstância tinha roubado dele. De repente você entrou aqui hoje com o coração triste, abatido, falando: Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu não volto mais naquela igreja. Senhor, se o Senhor não
Assim como o Senhor fez com Nabote. A Bíblia fala que Nabote ele pode ter sido morto, mas no momento certo Jezabel e Acabe tiveram que pagar por aquilo que eles fizeram contra o homem de Deus. Eu quero dizer para você, queridos, se estão fazendo alguma coisa contra a tua vida, contra a vida da tua família, contra a tua vinha, no momento certo, o teu Redentor vai se levantar e vai falar: eu sei que eu faço tudo e por fim eu vou me levantar. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Na caminhada com Jesus, o importante não é quando você começa a caminhada. Na caminhada com Jesus, o importante não é como é o meio da tua caminhada. Na caminhada com Jesus, o importante é como você vai terminar a tua caminhada. Eu quero dizer para você que está aqui pensando em parar e retroceder na tua caminhada. Não retroceda, não olhe para trás. Não deixe o diabo roubar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. A Bíblia fala no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que o Senhor não era homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele falando não cumpriria. Meu querido, se você tem sonhos que você nem lembra mais, essa noite à noite você trazer à memória aquilo que te dá esperança. Glória a Deus. A Bíblia fala no livro de capítulo 4 do livro de Romanos que o Senhor é o Deus que vivifica os mortos e traz à existência aquilo que não existe. De repente você tem um sonho que há muito tempo você nem se lembra mais, mas eu quero profetizar sobre a tua vida que o Senhor vai trazer à existência aquilo que não existe sobre a tua vida, como se já existisse. O Senhor está dizendo para você, queridos, em nome de Jesus, que Ele te chamou e te deu uma vinha. E essa vinha, ela gera frutos. Pode o homem ver ou não, mas o Senhor está vendo todas as coisas. Não jogue fora aquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida. Não jogue fora a tua família, não jogue fora o teu casamento. Não jogue fora o teu ministério, o teu chamado. Se tem muito tempo que você não ora a Deus, volte a orar. Se tem muito tempo que você não vai ao monte, volte aí. Se tem muito tempo que o diabo tentou roubar a tua vinha e você tem parado e você não tem sido como antes, essa noite à noite o Senhor restitui a tua vinha. Queridos, a vinha, ela simboliza a uva. A uva, ela simboliza o vinho. E o vinho simboliza o sangue de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu quero dizer para você que o sangue de Jesus ele está correndo sobre a tua cabeça nesse momento. Glória a Deus. O sangue de Jesus ele está sobre a tua vida nesse momento. O diabo ele pode até tentar roubar aquilo que o Senhor pode colocar para a tua vida, mas eu quero profetizar sobre a tua vida que o sangue de Jesus está descendo sobre a tua cabeça nesse momento. Glória a Deus. Queridos, eu quero profetizar sobre a tua vida que a tua vida está sendo restituída. E se por algum momento a tua vida está seca ao Senhor, nessa noite está restituindo o teu fruto. E nessa noite você vai sair daqui cantando o hino da vitória. E só quem recebe essa palavra, levante a tua mão e dá glória a Deus. Glória a Deus. Meu querido, o Senhor está restituindo situações nessa noite. O Senhor está restituindo coisas nessa noite. Nabote não parou, Nabote não vendeu aquilo que Deus deu para ele. Não dê aquilo que o Senhor te deu. Meu querido, estamos debaixo de uma unção de renovo, de restituição. O Senhor quer restituir sobre a tua vida aquilo que foi roubado. Glória a Deus. Se por alguma circunstância você caiu na tua caminhada, a Bíblia fala no livro de Isaías 59, capítulo, versículo 1, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que possa ouvir. Ainda que uma mãe que amamenta o teu filho se esqueça dele, todavia o Senhor não se esquecerá de ti, porque Ele tem o teu nome gravado na palma da mão dele. Eu quero dizer para você nessa noite que você é escolhido do Senhor, a tua família é escolhida do Senhor. Meu querido, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, Aleluia. se coloque de pé em nome de Jesus nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, eterno. Oh, Deus. O Senhor está aqui nessa noite, querido. O Senhor está aqui nessa noite. Chama Ele. Aleluia.
Senhor está te perguntando: o que queres que eu te faça? Queridos, eram 38 anos, não 38 meses, nem 38 dias. O Senhor falou para aquele homem: levanta, pega o teu leito e vai. Eu quero dizer para você, o Senhor, Ele está mudando situações aqui nessa noite. Existem pessoas aqui que não oram como antes, como antigamente. O Senhor está me dizendo aqui, através do Espírito Santo de Deus, que está renovando o ministério. Meu querido, o importante não é o tempo que você tem na caminhada com Jesus. O que importa para o Senhor é o coração. Então nessa noite o Senhor está sondando o teu coração. Eu quero estar chamando aqui você que há muito tempo chora, você que há muito tempo está passando por uma situação difícil, e existem pessoas que nem mesmo sabem dessa situação. Queridos, a maior decisão que o homem pode tomar é ser recebido pelo Senhor. Erroneamente nós falamos aceitar Jesus. O Senhor não precisa ser aceitado por ninguém. Nós que somos aceitados por Ele. Queridos, eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, a presença de Deus está sendo forte aqui nesse lugar. Você que está ligado está recebendo de Deus nessa noite. Eu te convido por uma decisão nessa noite.
Deus. E só você quer receber essa palavra, aplauda o Senhor em nome de Jesus.